Resposta da lição número 7. João e o vinho aberto. Qual é a cena vista por João no capítulo 10 de Apocalipse? Um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por sua cabeça, o rosto como o sol e as pernas como coluna de fogo. O arco-íris nos faz lembrar da aliança que Deus estabeleceu com Noé e com toda a humanidade, e dele nunca mais destruir a terra por água de dilúvio. Este arco representa a misericórdia, a justiça divina, como sendo a base do governo de Deus. Pergunta número 2. Quem era esse anjo visto por João? O anjo era semelhante ao Filho do Homem, Jesus. O anjo forte é o próprio Jesus. Ele não é um ser criado, e sim um Criador, o Deus eterno. Eu sou o primeiro, o último. Aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, embora se parecesse com um anjo, era um anjo, mas esse anjo era o próprio Jesus Cristo. Pergunta número 3. O que esse anjo trazia em sua mão? Ele trazia um livro aberto, um livrinho. O anjo segurava na mão um livrinho aberto. O livrinho que se encontra aberto na visão de João é o mesmo que se encontra fechado na visão de Daniel. Portanto, esse livrinho que João viu é o livro do profeta Daniel. As palavras que se acham encerradas no livro de Daniel não deveriam permanecer assim para sempre. Elas permaneceriam fechadas apenas até o tempo do fim. De acordo com a profecia de Daniel, as palavras seladas do livro seriam desseladas e compreendidas depois de 1798 anos. Pergunta número 4. Qual foi o juramento feito pelo anjo? Ele jurou que já não haveria demora. Ao jurar pelo Criador, o anjo, que é Cristo, jurou por ele mesmo. Já não haverá mais demora. Esta profecia não se refere ao fim da história. As profecias do tempo de Daniel 8:12, se cumpririam. 1260 anos ou dias e 2.300 dias ou ano. Em 1798 d.C. a 1844 d.C. Pergunta número 5. Que ordem recebeu João? Pega o livrinho na mão do anjo que se achava aberto. Esta imagem do anjo com o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, segurando o livrinho com a mão estendida para o céu, representa a abrangência mundial da mensagem deste livrinho. Representa também o surgimento de um movimento mundial de pregação das verdades contidas no livro de Daniel em conexão com Apocalipse. Pergunta número 6. O que o anjo disse aconteceria depois que João comesse o livrinho? Será amargo ao teu estômago, mas doce na sua boca, como mel. Muitos acreditavam que o término do período profético de 2.300 anos assinaria a volta de Cristo. Assim, a alegria que encheu o coração com a certeza de que Jesus voltaria em 1844 foi como mel na boca. Porém, o doce se tornou amargo no estômago. O que representa essa experiência agridoce vivida por João? Um grande desapontamento.
os acontecimentos marcantes do fim do século XVIII e início do século XIX, como um grande terremoto de Lisboa em 1º de novembro de 1755, o escurecimento do Sol no dia 19 de maio de 1780, o aprisionamento do Papa Pio VI em 1798 e a queda das estrelas em 13 de novembro de 1833 promoveu um grande despertamento religioso, o que levou muitas pessoas a estudar as profecias bíblicas, particularmente o livro de Daniel. Muitos ficaram convencidos de que Jesus voltaria naqueles dias. Foi o batista Guilherme Miller quem proveu um dos cálculos elaborados sobre a profecia de 2.300 tardes e manhãs e purificação do santuário, de Daniel 8:14. Depois, com o estudo adicionais de Samuel Snow, milhares de pessoas passaram a aguardar com grande expectativa o retorno de Cristo para o dia 22 de outubro de 1844, quando terminariam os 2.300 dias proféticos. Todavia, o dia passou e Jesus não voltou. Foi um grande desapontamento. O doce tornou-se amargo. E é o que se explica a visão de Apocalipse de Daniel. O livro era doce, mas tornou-se amargo. Jesus não voltou. Segundo a profecia, quando o santuário celestial deveria ser purificado? Em Daniel 8:14 diz: até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Ou seja, depois de 1.300 anos. As 70 semanas proféticas, ou 490 anos literais, tiveram início com o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano 457 a.C., autorizando a reconstrução de Jerusalém. De acordo com Daniel 9:25, avançando esta semana profética, ou 490 anos literais, chegamos ao ano de 404 ou 8 a.C., quando terminou a reconstrução da cidade. Depois disso, viajando 79 semanas, ou 483 anos, chegamos ao ano 27 depois de Cristo, quando o Messias seria ungido. Jesus, neste ano, foi batizado e iniciou o seu ministério público. Conforme a profecia de Daniel 9:27, o Messias faria firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Mas na metade da semana, ou seja, no ano 531, depois de Cristo, Jesus morreu, pondo fim a todo o serviço sacrificial do Antigo Testamento. Após a morte de Cristo, restava ainda 3,5 anos de última semana profética. Estes anos ainda serviam para a pregação do Evangelho aos judeus. Esse período profético das 70 semanas termina no ano 34 depois de Cristo, ano que Estevão foi martirizado. Nesse tempo, houve grande perseguição contra os cristãos de Jerusalém. Estes foram dispersos para muitos lugares. Saulo se converteu ao cristianismo e o Evangelho foi pregado aos gentios. Em 70 semanas, ou 490 anos, era um período sucessivo ou cortado de períodos maior de 2.300 anos. Subtraindo 490 de 2.300, temos um período restante de 1.810 anos, acrescendo-se a este resultado a data de 34 d.C., ano de apedrejamento de Estevão. Chegamos significativamente à data de 1844, fazendo uma comparação entre o calendário judaico e o atual gregoriano. O dia da expiação, purificação do santuário, que era 10º dia do 7º mês, concluído como dia, coincidindo com o dia 22 do mês de outubro.
Pergunta número 9. O que pensavam os mileritas ser a purificação do santuário? A volta de Jesus ou a purificação da terra e da igreja? Para Guilherme Miller, a purificação do santuário consistia na purificação da terra e da igreja que ocorreria na segunda vinda de Cristo, no final de 2.300 anos. Para ele, a terra seria purificada pelo fogo. No dia juízo final, desta maneira, milhares de mileritas, como foram chamados os seguidores de Miller, se prepararam para se encontrar com o Senhor. Porém, embora o elemento tempo estivesse correto, os cálculos de profecia, o evento não se referia ao retorno de Cristo, mas sim à purificação do santuário celestial. Pergunta número 10. O que é de fato ocorreu no dia 22 de outubro de 1844? Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, compadeceu-se de nós. No dia 10, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, ocorreu o dia da expiação. Esse dia envolvia um completo ritual de purificação do santuário terrestre, simbolizando arrependimento, confissão, perdão e purificação dos pecados. Isso está em Levíticos 16. Era um dia de acerto de contas. Assim como o sumo sacerdote ministrava o sangue do cordeiro para fazer a purificação dos pecados registrados no santuário terrestre, Jesus também aplica o mérito de seu precioso sangue a todo aquele que chega a ele pela fé, fazendo a purificação dos nossos pecados. Isso está em Hebreus 9, 23. No dia 22 de outubro de 1954, Jesus passou a atuar no Santuário Santíssimo do Santuário Celestial. Iniciou o seu ministério sumo sacerdotal. Estamos vivendo o grande dia de purificação e expiação. O grande dia profético de expiação. Quando Cristo encerrar esta obra de mediação e juízo, ele voltará para dar recompensa a cada um. A profecia do livro em aberto que seria doce na boca e amargo no estômago, é uma alusão ao grande desapontamento de 1844, quando milhares de cristãos aguardavam pela vinda de Jesus. Ele não voltou. Porém, o anjo instruiu: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis. Apocalipse 10, 11. A igreja remanescente, que estivera oculta no deserto por 1260 anos, em Apocalipse 12, 16 e 14, será revelada como um movimento mundial. As verdades que foram pisoteadas pela ponta pequena será restaurada. Daniel 8, 12, Isaías 58, 12 e Apocalipse 14, de 6 a 12. Minha declaração de fé. Acredito que estamos vivendo no tempo do fim e que em breve Jesus voltará? Eu acredito. Quero agradecer a Jesus por estar no santuário celestial nesse exato momento, trabalhando em prol da minha salvação. Sim, muito obrigado, Senhor. Desejo fazer parte do povo de Deus, a igreja remanescente, entregar minha vida a Jesus e me preparar para a sua grande volta. Amém, Senhor. Que Deus me abençoe e abençoe todos os que estão ouvindo, para que possamos um dia estar prontos e preparados para a volta de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7.